Fala pessoal, dicas rápidas. Agora a gente vai aprender aqui como utilizar o Google Forms. Muito provável que você já respondeu algum formulário do Google aí, talvez nem tenha percebido, mas a ideia aqui com esse cara é a gente fazer qualquer tipo de pesquisa. O bacana é que o Google Forms ele é gratuito, você basta, no caso você precisa ter só uma conta, um Gmail. Se você não tiver, é só criar uma conta aí no Gmail que você já pode usar o Google Forms. Aqui eu estou colocando na descrição do vídeo o link para você fazer o login no Google Forms. A hora que você já fez o login, está dentro dessa tela, a gente vai começar criando um formulário em branco aqui. Ó. Cliquei na opção mais em branco, ele já me inicia, ele iniciou o criador desse formulário. O que a gente vai fazer? Vamos dar um nome. Vou colocar aqui como pesquisa UF. Nesse exemplo aqui eu vou listar algumas UFs e a pessoa vai responder, a gente vai ter um indicador de quantas respostas para cada UF, tá? Aí eu vou... Mais uma vez, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Você pode colocar o que você quiser aí, pode fazer a pesquisa que você quiser, tá? Vou colocar aqui qual a sua UF. Opção 1, RJ. Opção 2, SP. Opção 3, MG. Paraná. Coloquei 4 UFs aqui de exemplo, só para a gente associar essas respostas a uma planilha, para a gente entender um pouquinho mais dos recursos do Google Forms. Coloquei um item aqui, né, uma primeira pergunta, você poderia colocar quantas você desejar aqui, ó, basta ir clicando no maisinho aqui, ó, e adicionando outras perguntas aqui. A quantidade é livre, você usa da forma como quiser. Quer excluir, clica na lixeirinha aqui, ó, para excluir errado, dá um Ctrl Z aqui para desfazer. Vou excluir essas outras aqui. E aí, vamos colocar mais uma pergunta aqui, ó, qual a sua idade? Só para mostrar um exemplo. Porque nesse caso aqui eu coloquei como múltipla escolha, que a pessoa precisa escolher uma das alternativas. Você poderia colocar, por exemplo, uma caixa de seleção, onde a pessoa pode escolher mais de uma alternativa. Você pode colocar uma lista suspensa, onde a pessoa também vai visualizar uma relação de opções. Você pode, inclusive, permitir o upload de um arquivo. Isso é muito legal, pessoal. Se você quiser usar, por exemplo, tire uma foto de alguma coisa, e aí a pessoa tira essa foto, faz o upload. É legal que para o celular, se você mandar por WhatsApp, ele já consegue abrir e mandar essa foto. Então funciona muito legal o upload de arquivo. Só lembrando que ele vai utilizar o seu Google Drive para armazenar essas imagens, tá? Dá para você colocar uma data, um horário, por exemplo, a idade aqui, eu poderia colocar ao invés da sua idade, poderia quando você nasceu. E aí tá vendo que o Google já tem uma inteligência que ele sugere que esse formulário, essa pergunta é do tipo data. Tá vendo que ele já traz aqui como dia, mês e ano. Isso é muito bacana. Você pode inclusive tornar essas respostas obrigatórias aqui, ó. Estou ativando elas para serem obrigatórias, certo? Que eu deixei como pesquisa UF e idade, certo? Formulário de exemplo. Aqui respostas. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu tenho as duas perguntas, certo? Na abinha respostas, eu vou clicar nesse iconezinho aqui de criar uma planilha. O que ele vai fazer? Todas as respostas ele vai armazenar em uma planilha. Isso é muito legal, pessoal, para você fazer algum tipo de indicador ou ter as respostas, ao invés de ficar olhando uma por vez direto no formulário, você olha direto na planilha. Então vou dar um nome para essa planilha aqui como respostas e vou dar um criar. Ele vai criar no meu Google Drive uma planilha com o nome de respostas. Olha que bacana. E aí aqui a gente precisa apenas criar o link para enviar para essas pessoas. Mais uma vez, como você quer enviar para o WhatsApp, agora que a gente já tem o formulário criado, basta clicar na opção aqui enviar, e aí você tem a opção a enviar por e-mail, ou clicar no do e-mail aqui, que é o link. Você coloca o URL curta para ele encurtar essa URL, não ficar tão extenso aqui, ó. Ele reduz esse link, copia esse link, ele tem a opção de copiar aqui, fecha. E aí eu venho aqui, ó, vou abrir o navegador, coloco para enviar o link para quem eu quiser. Aqui eu estou fazendo um teste direto pelo meu navegador, mas eu poderia, por exemplo, abrir pelo celular, mandar para o WhatsApp de alguém. E aí dá para você criar regras de resposta. Mas aqui não é o caso. O exemplo foi mais você criar o formulário e responder e jogar essa resposta na planilha. O que é bacana, que eu vou deixar do ladinho aqui o formulário e vou abrir a planilha. O Google ele trabalha em tempo real. Ó. Vou selecionar aqui uma UF. Quando você nasceu, coloquei como dia, mês e ano. Então vamos colocar lá 01, 01,
de 1985 e vou colocar para enviar essa resposta. Coloquei para enviar, ele deu que a resposta foi registrada, olha o que acontece aqui na minha planilha, automaticamente já é preenchida com data dessa resposta. Vou colocar para enviar mais uma resposta aqui, ó, supondo que outra pessoa respondeu, vou preencher aqui 0404 de 2020, enviar, ele vai preenchendo aqui automaticamente, certo? Aí você fala, poxa, não, mas tem uma pergunta ali que não ficou legal, eu quero editar ela. Você volta ali no formulário e tudo que você edita já é salvo automaticamente. Por exemplo, eu quero colocar mais uma pergunta aqui. Tudo bem, qual seu nome? Ele já entende que é uma resposta curta, vai ser obrigatório. O link permanece o mesmo, tá? Eu venho aqui, atualizo, coloco para enviar mais uma resposta, ó, quem já apareceu aqui para mim. Qual o seu nome? Olha na minha planilha agora, o que vai acontecer? Vou atualizar a página aqui. E esse, o novo campo que eu incluí automaticamente é incluso na minha planilha. Vamos lá, qual o seu nome? Dicas rápidas. Qual a UF? São Paulo. 0305-2020. Enviar. Ele já preenche agora com o meu novo campo. E aí, olha que bacana isso daqui, pessoal. Só complementando, o que o Google permite funcionar muito bem. Eu poderia criar um gráfico com base nessas respostas. O que eu vou fazer? Ó, nessa opçãozinha aqui do explorador, ele já me traz aqui, ó, contagem de qual sou o F. Bacana. Vamos separar aqui quantas respostas por UF aqui. Olha que legal. Coloquei esse gráfico aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Enquanto o gráfico está aqui, eu vou fazer uma nova resposta. Olha que bacana, observe que eu não tenho nenhuma resposta aqui, no caso da UF de Minas. Eu vou fazer o seguinte, qual o seu nome? Eu vou me chamar Minas Gerais. Vou vir aqui, selecionar Minas Gerais, né, UF. Data de nascimento 01/01 de 2020. Olha o que acontece aqui com a minha planilha. Automaticamente o gráfico é atualizado, pessoal. Indo mais além, olha que bacana esse recurso do Google aqui, eu consigo publicar esse gráfico aqui, ó, e gerar um link na web para qualquer pessoa visualizar. Às vezes a gente utiliza BI, essas outras plataformas para divulgar alguma informação, o próprio Google já tem esse recurso, e pô, ele é gratuito, vale muito mais a pena aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar para ele compartilhar somente o gráfico. Depois eu faço um outro vídeo detalhando isso daqui. A ideia é só, eu me empolguei aqui no caso do formulário, mas olha que bacana o que acontece aqui, ó. Eu publiquei somente o meu gráfico. Olha que legal. E esse o gráfico você consegue mandar para qualquer pessoa e essa pessoa não vai conseguir editar. Alguém fez uma resposta nova, esse gráfico é atualizado, dá uma olhada aqui, ó. A gente ainda não tinha a UF do Paraná preenchida, certo? Vou deixar aqui como teste, meu nome, a UF, vou colocar lá o Paraná, 02/02/2020, enviei, atualizou, incluiu aqui o Paraná, e lá o nosso gráfico, quando eu atualizar ele, leva um tempinho, tá, pessoal, para ele publicar, e talvez eu possa ter esquecido aqui, ó, deixa eu só confirmar um detalhe aqui, ó. Legal, eu coloquei aqui, ó, tá vendo essa marcação, republicar automaticamente quando houver alterações, isso é muito importante, porque do contrário, essas mudanças, essas atualizações não seriam publicadas, é mais uma questão de tempo mesmo. Ó. Atualizar aqui, ele já vai aparecer a UF do Paraná. Olha lá, menos de 30 segundos foi o tempo que a gente ficou falando aqui, ele já publicou esse gráfico. Isso é muito bacana, que você consegue mandar por e-mail, consegue mandar por WhatsApp, a pessoa abriu, dá para pôr numa televisão, essas respostas. A pesquisa do Google Forms dá para ter muita aplicação bacana, pessoal. Aqui ó, no Internet Explorer ele ainda não atualizou, mas aí tem o F5 agora, apareceu o Paraná aqui, ó, daria pra gente deixar F11 tela cheia, F11 de novo para ocultar aqui a barra, e fica lá, dá pra gente colocar no televisor, dá pra fazer alguma coisa muito legal aqui. Recurso gratuito, muito funcional aí, Google Forms, dicas rápidas, valeu pessoal!